atividade número 2. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante. Eu vou pedir ajuda das meninas da turma, dos rapazes também, mas eu acredito que as meninas vão acabar me ajudando um pouquinho mais hoje. Hoje nós seguiremos, então, pensando aí nos distúrbios da coluna vertebral, nos distúrbios posturais e aí as complicações biomecânicas dessas alterações. Hoje a gente vai refletir um pouco sobre a gestação humana, claro, né? Já refleti então sobre a gestação e sobre as mudanças corporais causadas pela gestação, principalmente no segmento da coluna lombar. E aí, pensando enquanto fisioterapeuta, né, possibilidades de correção, acho que não exatamente correção, mas ajustes mesmo, né, para a gente evitar aí os distúrbios patológicos. Como a gente viu na aula de quinta-feira, o fato de nós termos, então, um desalinhamento da coluna, ou até mesmo a instalação de uma hérnia, isso nem sempre quer dizer que a pessoa vai ter dor, né? Isso não quer dizer que ela está doente, isso quer dizer que a gente tem um distúrbio de alinhamento. A coluna ideologicamente deveria ter um alinhamento, e aí essa pessoa, por algum motivo, seja ele ocupacional, falta de consciência corporal, um outro distúrbio físico, como por exemplo uma diferença de comprimento de membros inferiores, isso vai levar então a um desalinhamento da coluna vertebral. Mas isso nem sempre quer dizer que a pessoa tem alguma incapacidade física ou que isso vai gerar algum problema de saúde para esse ser humano. Então a gente vai lá para a atividade número 2, a partir de agora. Eu vou ler com vocês e a gente vai refletir um pouquinho sobre o assunto. Lembrando que hoje ainda, mais tarde, 8h30, vocês têm aula pelo portal. Não esqueçam disso. Então, assim que terminar nossa aula de atividade, já se preparem para a aula ao vivo do portal. Vamos lá. A nossa questão de hoje é a seguinte. Você é um fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher e também tem formação em método Pilates, prática que tem sido muito procurada pelas gestantes. Neste contexto, quais as alterações que a gestante pode apresentar e que o método Pilates apresenta resultados positivos na sua aplicação? De novo, a ideia é que a gente organize um texto de 15 a 20 linhas contendo os benefícios que essa prática proporciona para essas pacientes e seus bebês. Considere o contexto do assoalho pélvico, biomecânica da pelve e musculatura da região. Primeira coisa, eu quero perguntar aqui. Quem já foi mãe? Quem do nosso grupo aqui já foi mãe? Eu já. Marla, alguém mais? Já teve babies? A Angélica não tá aqui, mas eu sei que ela tem. Alguém mais? Já foi mãe? Ou os meninos que estão online? Adriana, Deilson, as esposas já ficaram gestantes? Ou vocês têm algum familiar, assim, bem próximo? Uma irmã, uma tia, uma amiga, que vocês puderam acompanhar o desenvolvimento gestacional, né? Ah, eu tive uma amiga que teve filho há pouco tempo. Ah, eu tive uma vizinha com quem eu tenho muito contato que teve filho há pouco tempo. Alguém já teve contato próximo, então, com uma gestante? Bom, eu já tive. Não sei se em um nível de aprofundamento a ponto de saber algo mais técnico, mas de maneira geral, das dores que elas sentiam, dos desconfortos, por exemplo, algumas relataram incontinência urinária, algo Sim, nesse sentido aí. joia. Então, a pergunta bem óbvia é: o que no corpo da gestante muda? Qual a parte do corpo da gestante que muda? Hein, gente? Obviamente a barriga primeiro, A né? barriga? Isso, é a barriga mesmo. Lógico. Aí tem mudança também nos seios, né? Assim, que dá para ver aos nossos olhos, né?
Isso. E Então, por assim, o dentro, principal né? ponto é realmente a barriga, né? E aí, a barriga, ela cresce para onde, Marla? Frente, óbvio. Isso, a resposta ela é bem óbvia. A barriga, então, da mulher gestante, ela cresce ao longo dessas semanas ou meses, como eram vistos há uns anos atrás, e ela cresce para frente progressivamente, né? O bebê ele vai aumentando, consequentemente ele vai expandindo o abdômen feminino. Quando, ó, a Glorinha é assim, gente, pensa que não, ela resolve aparecer. Você pensa que não, a Glorinha dá uma tacada. Então, gente, a gestante, ela cresce, principalmente o abdômen ele tende a crescer progressivamente, então, para frente, né? Esse crescer para frente vai gerar uma alteração na coluna. Qual vai ser essa alteração compensatória por esse peso que está deslocando o abdômen para frente? Né? Eu tenho o segmento que está no abdômen. O abdômen ele corresponde a qual segmento da coluna vertebral? A lombar. Lombar, isso, perfeitamente. Então, a gente tem o segmento lombar progressivamente sendo sobrecarregado pelo aumento da massa e do peso do abdômen. Se o abdômen está crescendo para frente, a coluna lombar ela vai se deslocar para frente também. Então, a gente tem uma curvatura lombar que tem o nome de... Lordose. Qual é o nome da curvatura? Lordose, joia. A gente tem uma curvatura lombar que tem o nome de lordose. E aí, durante a gestação, por esse aumentar do peso, a gente aumenta, então, progressivamente a curvatura da coluna, da lombar. A gente aumenta, então, a lordose. Então, a gestante, ela tem hiperlordose lombar. Tá? E além, então, da hiperlordose lombar, ela tem esse peso que tá puxando ela para frente, tá? É como se a gente tivesse... a gestante, ela engorda mais ou menos de 10 a 12 quilos, é o esperado. Então, você imagina, você tem 10 a 12 quilos te puxando para frente, né? Como se estivesse querendo que você caísse para frente. Então, o que a gente faz para compensar esse movimento? O que o corpo da mulher involuntariamente faz? Ele abre os pezinhos. Então, a mulher começa a pisar com os dois pezinhos mais para fora e com a base mais aberta, né? A gente fica falando que a mulher, coitadinha, fica parecendo um patinho. Por quê? Para que ela não caia, né? Para que ela não tenha uma queda sobre o próprio abdômen. Né, Marla? Exatamente. Ficou muito patinha, Marla? Não fiquei, você acredita? Sério? Não fiquei. Nada patinho. Mas a maioria das mulheres acaba desenvolvendo, né? De alguma forma a gente muda a forma de pisar. A minha irmã mudou. Por isso, porque a gente tem esse peso, né? Aumentando no abdômen, aumentando a minha lordose e tá me puxando para frente. Se eu não modificar a forma com que eu vou pisar, talvez eu possa cair. E aí vamos lá, né? Cair com uma criança no ventre. Não é nada aquilo que a gente quer. E aí, além desse peso para frente, e a gente já entendeu que ele vai crescer progressivamente, ele vai puxar minha coluna para frente. E esse bebê, ele vai sair. E ele vai sair por onde? O bebê, então, ele vai sair pela pelve, né, gente? Vai passar por dentro da pelve. Seja pelo parto natural, ou seja pelo parto cesariano.
parto cesariano não tem um corte abdominal, ele tem um corte pélvico, né? É um corte bem baixo, é bem próximo da sínfise púbica. Então, o neném, quanto maior e mais pesado, mais desenvolvido, além de fazer peso para o corpo da mulher para frente, ele também vai fazer, então, ó, para baixo, tá? Até não só pela gravidade, né, gente? Que a gente já estudou na aula passada, mas pela saída do neném. Ele está se preparando para sair, né, dessa cavidade. Ele está pronto para vir para o mundo. Então, ele vai pesar contra os órgãos pélvicos. E aí, falando da mulher, o que está na pelve da mulher? O que a gente tem de estrutura que está na pelve da mulher? A Deilson já falou um pouquinho, né, sobre a incontinência urinária, então a gente já deduz que a bexiga está na pelve da mulher. Isso. O que mais que a gente tem na pelve? Vamos pensar aí, gente, nos órgãos sexuais, né? A gente vai ter o canal vaginal, que é na pelve, tá? A partir do cólon reto também do ânus está na pelve. Então, tudo isso está na parte mais baixa, mais basal do nosso tronco. E aí, se a gente voltar um pouquinho lá para nossa aula de anatomia que a gente fez lá na faculdade, aquele boneco lindo que tinha um monte de órgãos que a gente montava e desmontava eles. Eu falei para vocês que a gente tem um diafragma, né, aqui embaixo dos pulmões, que ele expande os pulmões, né? E a gente também tem essa sustentação lá na pelve, lá embaixo, né? Que a gente chama isso de assoalho pélvico, né? O emaranhado de músculos, então, gente, que vai dar sustentação para esses órgãos. Por dentro desse assoalho pélvico, então, vão passar os esfíncteres urinários, vai passar a saída externa do canal vaginal, né? Vai dar origem ali à vulva, é onde vai estar o esfíncter retal também. Então, a gente tem uma sobrecarga anterior e inferior no corpo feminino. Se nós temos a sobrecarga anterior, a gente sobrecarregou lá o que sobrecarregou? Lombar. A coluna lombar, joia. E se eu tenho essa sobrecarga inferior, eu estou sobrecarregando o que então? O assoalho pélvico. O assoalho pélvico. E aí, falando um pouquinho sobre o método Pilates, o Pilates ele foi desenvolvido lá na Segunda Guerra Mundial, né? Na verdade, Pilates é o nome do senhorzinho, Joseph Pilates. E aí ele vai falar sobre controle do centro gravitacional. O nosso corpo tem um centro de equilíbrio, um centro de gravidade, que nada mais é do que o nosso abdômen. Então, quando a gente tem, naturalmente, um distúrbio, por exemplo, postural, ou uma fraqueza abdominal, eu tenho alteração do meu centro de gravidade. Então, eu vou tender a ter desequilíbrios. Se eu, gestante, estou com o abdômen crescendo e direcionando em orientações que antes da gestação eu não teria, eu tenho, então, uma mudança do centro de gravidade da mulher. A mulher gestante, ela tem uma mudança do centro de gravidade. Então, ela vai ter, vamos repassar, o abdômen crescendo para frente, sobrecarga da coluna lombar, hiperlordose. Essa mulher, geralmente, ela vai ter dor nas costas. Para compensar essa mudança do centro gravitacional, foi o que eu expliquei para vocês, que a gente vai ter o pezinho para fora, né? A mulher vai pisar igual um patinho para poder se equilibrar. E a sobrecarga também, então, do assoalho pélvico, porque o neném vai fazer, então, pressão sobre esses músculos. O que o Pilates, então, tem a ver com isso, gente? Ele é um método de fortalecimento e conscientização muscular
que vai trabalhar o alinhamento do centro gravitacional. Então, a ideia do método Pilates é geralmente trazer como principal abordagem esse contexto abdômen lombar. Diferente, por exemplo, vamos lá, do RPG, né, que é alinhamento da coluna. Mas como a gestação é um desarranjo causado por uma alteração puramente abdominal, é por isso que o Pilates, então, ele se sobressai de uma forma tão expressiva. Por isso que ele é tão famoso aí para trabalhar com mulheres grávidas. Nossa, gente, só eu falei esse monte de gente no grupo, que coisa feia. Marla, você fez alguma atividade física quando você estava grávida? Não. Fala, eu andei muito, trabalhei muito. Trabalhei os 9 meses, mas não fiz nenhuma atividade. Eu sou meio preguiçosa para atividade física. Mas eu não tive problema com dores, porque a minha barriga não cresceu muito, então eu não tive problema com dor em nenhum momento. Você ganhou quantos quilos na gestação? 9. Bem pouquinho. Bem pouquinho mesmo. Bem pouquinho mesmo. A Deilson que falou que teve contato aí com gestante, né? Falou da incontinência urinária, mas o que você conheceu de queixos das gestantes? Desconforto de maneira geral, né? Falta dificuldade para respirar também, né? E acaba que ela vai se adaptando de maneira incorreta, né, à respiração por conta, vamos dizer assim, do esmagamento, entre aspas, né? Isso. Que vai acontecendo. Eu também estava lendo antes da aula um pouquinho sobre os benefícios, né, do Pilates. Como ele trabalha muito com respiração, tem esse benefício também, né, de ajudar, auxiliar na respiração, assim como na hora preparar a mulher para o parto também, né? Não só a questão da estrutura da mulher para a gestação, mas preparar ela também para o parto e pós-parto também. Isso. E aí o legal de falar preparar para o parto, gente, é porque assim, a gente está no mundo hoje de preferências, né? A gente vai ter mulheres que almejam ter um parto natural e a gente vai ter mulheres que não desejam ter um parto natural, querem ter um parto cesariano. Aí, para essas mulheres que, por exemplo, não almejam ter um parto natural, às vezes não entra na cabeça delas fazer um preparo para o parto. Mas a gente tem que lembrar que é uma mudança, é um processo de mudança. O corpo dessa mulher está mudando. E ela vai precisar, por exemplo, se recuperar no pós, né? A gente vai ter o retorno dessas camadas musculares, a gente vai precisar fazer expulsão da placenta. Eu preciso ter uma boa imunidade nesses primeiros 45 dias, né, que é o puerpério. Então, o preparo para o parto é independente da via de parto, é independente se eu estou falando de um parto natural ou de um parto cesariano. Essa mulher ela não vai deixar de ser mãe, por exemplo, por fazer uma cesárea, ela não vai deixar de sentir dor por fazer uma cesárea. Ela vai continuar passando por muitas condições semelhantes. A diferença é que a via de parto não foi a mesma. E aí, falando um pouquinho de respiração, né, já que o Adeilson tocou no assunto, a mulher, por si só, gente, a gente respira aqui, ó, no tórax, é o nosso natural. O homem, ele já não expande tanto o tórax, ele enche mais aqui, barriga, quando ele está respirando. Isso é o nosso normal. Então, a mulher já respira realmente curtinho, é a nossa estrutura, é o nosso natural. Aí, quando a gente fica gestante, que o bebê tá grande e o nosso diafragma já não consegue descer mais, respirar curtinho fica mais difícil ainda. Eu sempre sobrecarreguei essa parte de ápice de pulmões. E aí, quando a mulher está gestante, que ela precisaria usar esse mecanismo como forma compensatória, ela usou esse mecanismo a vida inteira como principal. E aí, a ideia de trabalhar a respiração é conscientizar que há outras formas de expandir os pulmões do que fazendo apenas a expansão de ápice pulmonar. Gente, eu acho que hoje a galera dormiu. Então, gestante, gente, apesar de... Ó, quem chegou.
Angélica era testemunha para falar sobre o assunto. Angélica, minha filha, hoje o assunto é gestação. Conta pra gente aí o que você sentiu nas suas. Teve alguma queixa durante a gestação? Passou bem? Sentia dores? Angélica, o microfone dela tá aberto, mas eu não sei se ela tá tendo dificuldade. Então, gente, de forma geral, a gente de novo volta para a estrutura anatômica da coluna lombar. E aí, como a gente está falando da gestação, a gente vai pensar nesse período progressivo de aumento do volume e peso da estrutura abdominal, para frente e para baixo. Para frente, então, pensando na coluna lombar, eu vou ter aumento da lordose, então vou ter hiperlordose lombar durante a gestação, que é o que consequentemente ocasiona às vezes as dores nas costas, tá? Lembra que o aumento do peso da gestação é de 10 a 12 quilos, é o esperado. Além disso, a gente vai ter então a mudança do centro gravitacional, direcionado para frente. Para isso, pezinhos para fora. Então, a gente muda o formato de andar e de pisar. Então, eu pisei 30 anos do mesmo jeitinho, meu corpo se adaptou desse jeito e eu estou bem. A partir do momento, então, que eu fico gestante, eu vou mudar a pisada e isso vai sobrecarregar algumas áreas musculares que antes eu não sobrecarregava. Além disso, eu tenho, então, o peso também. A parte pélvica, assoalho pélvico sobrecarregado. Então, eu vou ter aumento, por exemplo, das sensações pélvicas, a sobrecarga de pressão ali na área pélvica, a necessidade de ir no banheiro com maior frequência, né? E aí, pensando no Pilates, então, seria um método para fortalecer, alinhar e acompanhar esse desenvolvimento para que essas musculaturas não fiquem tão sobrecarregadas com esse processo. Nós debatemos vários pontos, igual nós fizemos na semana passada, e a ideia é que a gente construa, então, um texto de 15 a 20 linhas, assim como na semana passada, para falar sobre o assunto. Eu recebi algumas mensagens assim, Dayana, mas é muita coisa. No seu texto de 15 a 20 linhas, você não precisa abordar todas essas ideias que a gente discutiu. Mas nesse texto de 15 a 20 linhas, vocês precisam abordar aquilo que mais ou te chamou a atenção, ou aquilo que mais se aproxima do seu conhecimento. Então, né, a Deilson falou sobre, eu vi bastante sobre respiração, né, sobre essa dificuldade da respiração da gestante. Então, você pode falar um pouco sobre a dificuldade da respiração da gestante. E aí, o Pilates, como formato de tratamento, a Marla, por exemplo, que falou que não sentiu dores, né? Tudo bem, olha, joia, a gente não precisa abordar a dor, mas eu posso falar, então, da progressividade de mudança anatomofisiológica do corpo da gestante e como o método Pilates poderia fazer o acompanhamento dessas mudanças. Então falou da dor nas costas, joia, eu quero falar de dor nas costas, então eu vou abordar sobre essa dor nas costas por conta da hiperlordose dessa gestante e como o método Pilates ele pode trabalhar nessas queixas. Então, 15 a 20 linhas realmente é muito pouquinho, mas quando a gente senta aqui para discutir, é para que vocês abram um leque de pensamentos sobre o tema, né? Porque às vezes você vai ler sobre um tema e você vai focar sobre uma coisa. Joia, tudo bem, a gente pode escrever sobre essa perspectiva que eu pude ter mais acesso, eu tive mais foco. Mas, para construir o meu texto, eu preciso de várias fontes de informação, de várias ideias. E como fisioterapeuta, por mais que vocês não escolham esse público, esse atendimento da gestante, pode acontecer de um dia você ser questionado sobre o assunto, né? Então, às vezes vocês me perguntam, Dani, o que você acha de, sei lá, colete, de postura? Eu não trabalho com isso. Mas, em algum momento na vida de vocês, alguém vai perguntar sobre o assunto. E a gente precisa saber um mínimo sobre isso. Tá bom?
Vocês têm mais alguma dúvida sobre o tema? Acho que não teve alguma coisa aí nos primeiros 10 minutos que eu perdi. Algo mais importante. Não, na verdade, os primeiros 10, né? Então, deixo mesmo para a galera chegar. Para chegar no acesso, assim, porque eu sei que às vezes é o momento que vocês estão saindo do trabalho, ligando o computador, né? Então, eu começo realmente às 7h10, a gente começar a discutir os assuntos. Uhum. E aí, quem tiver disponível, gente, quiser me enviar, pode me enviar para o WhatsApp. Eu vou construir um texto aqui rapidinho. Me envia que eu ajudo vocês, ou me envia por e-mail. Quem foi me enviando, eu respondi, tá bom? Não é obrigatório, eu sempre falo isso. Só que assim, é um formato da gente aprender. Se tudo aquilo que não for obrigatório a gente deixar passar, a gente também vai deixar passar a oportunidade de botar em prática aquilo que a gente aprende. Se a gente não coloca em prática aquilo que a gente aprende, isso cai em esquecimento. Isso é fato. Vocês vão ver que daqui a 5 anos, quando vocês estiverem no mercado de trabalho, muitas coisas que vocês discutiram aqui comigo, ou estudaram, ou leram, vão cair em desuso, porque vocês não estão usando, vocês vão trabalhar sob uma perspectiva só. Então, aproveitem esse momento. Não demora muito, são 15 linhas. Escrevam sobre o tema, escrevam hoje ainda. E aí eu já começo a responder vocês. É um excelente formato para a gente treinar, tá? E sobre o relatório, que me perguntaram no início, né? A Marla me perguntou, eu vou esclarecer para vocês. Relatório em grupo, do mesmo jeito. A foto, a gente só precisa de uma foto anterior-posterior e uma foto lateral. E a gente tem um relatório para construir. Só que eu entendo que a foto é a parte mais legal do relatório. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ter um modelo para fotografar, podem fotografar. Mas obrigatoriamente no relatório, a gente só precisa de uma de cada posição. Por que eu só preciso de uma, gente? O modelo vai apresentar as mesmas alterações? Não. Vocês são em 5, se cada um tirar de uma pessoa, vocês vão ver que cada pessoa vai ter uma alteração. Só que eu sei que nem todo mundo vai conseguir esse voluntário para tirar foto. Então, vocês em grupo precisam tirar uma foto anterior posterior e uma lateral. Pronto. É só isso, tá? Mas se tiver mais de uma, eu posso colocar para eu treinar? Deve, tá? Deve colocar, porque eu acho que esse vai ser o relatório mais legal que a gente produziu até agora. Ok? Show. Finalizamos, então, a atividade número 2. Quinta-feira a gente se encontra. Quem quiser já enviar para o e-mail o relatório, pode enviar, que eu já estou dando devolutivo. E quem quiser mandar o desse também, já pode mandar, que eu dou devolutivo, tá bom? Beleza. Beijinhos, fiquem com Deus e até quinta-feira. E Tchau, se tchau. cuidem, não quero ninguém doente de coronavírus. Boa noite, galera. Tchau. Boa noite, pessoal.